E essa noite eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, né? Esperar contra a esperança. Eu ouço essa expressão e parece contraditória, né? Esperar contra a esperança. Mas Abraão, ele nos dá um exemplo disso, né? Abraão, ele é conhecido por nós como pai da fé, né? E como pai da fé, ele teve que esperar contra a esperança. E eu tenho meditado nessa palavra para entender o que é isso, o que é esperar contra a esperança, né? O que é se posicionar em fé, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Eu creio que aqui todo mundo conhece um pouquinho da história de Abraão, né? Quando o Senhor fez uma promessa a ele lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Direcionando a Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te enviar, né? E o Senhor ainda promete mais. O Senhor promete que ele seria pai de multidões, né? E aí, naquele momento, Abraão, quando recebeu aquela promessa, ele tomou posse daquilo. Eu fico pensando, né? Se Deus me faz uma promessa, mas essa promessa está vinculada a uma mudança total. Sair da minha terra, da minha parentela, largar tudo que eu tenho e ir. Porque a promessa está condicionada a essa posição de Abraão. E Abraão, naquele momento, lá de Gênesis 12, ele não relutou. Ele saiu da sua parentela e ele foi. E eu trago isso para as nossas vidas, né? Quando a gente ouve uma promessa de Deus, eu sempre falo isso, às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente ouve uma palavra que impacta o nosso coração, ou a gente ouve uma profecia, né, direcionada a nós saímos daqui tão cheios, tão, né, impactados com a glória, tão certos e convictos de que Deus vai fazer, mas aí tem o tempo de espera, que todos nós passamos. Tem o tempo que a gente volta para os nossos lares e, às vezes, vê que a circunstância lá continua da mesma forma. Tem o tempo que a gente olha para a nossa vida financeira e vê que a condição permanece da mesma forma. Tem aquele tempo que a gente olha para todos os nossos sonhos, todos os planos que nós fizemos e nos deparamos com a situação da mesma forma. E assim foi na vida de Abraão. Abraão, quando recebeu essa promessa, ele foi, mas ele passou por vários percalços no decorrer dessa espera. A gente vai lendo mais na frente que ele teve um problema familiar com seu sobrinho Ló. E quantos de nós, né, recebemos uma promessa, mas a gente se depara com percalços na nossa vida que enfraquecem a nossa fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas nós esperamos e, por vezes, a gente olha para a circunstância e parece que nada é favorável à promessa de Deus. A gente olha para as circunstâncias e a gente se pergunta, muitas das vezes, se de fato aquilo vai acontecer ou se nós vamos conseguir chegar. Porque Deus vai fazer, a gente tem certeza. Mas, muitas das vezes, a gente não consegue ver em nós força para conseguir continuar a caminhada. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos conseguir continuar essa caminhada. Nós queremos continuar esperando, mesmo que seja contra a esperança no sentido de expectativa. Tem horas que a gente olha para a nossa vida e nós não vemos mais expectativas. Tem horas que a gente olha para o cenário e não tem nada que seja coerente com a promessa de Deus. Mas o Senhor nos fala essa noite, continue esperando. Ainda que você olhe para a circunstância e você não veja nada acontecer, ainda que você olhe para o cenário e ele esteja totalmente desfavorável, o teu posicionamento determina, porque Deus é Deus. Se Deus promete, ele já estabeleceu. Ele não promete algo que ele vai fazer, não já está pronto. O Isaac já estava lá, prontinho. Mas dependia de Abraão passar por todo esse processo. E o processo ele gera o quê? Amadurecimento, crescimento. A gente consegue buscar a nossa identidade em Deus, que é o mais importante. Quando a gente recebe a promessa, está fresquinha e a gente está com aquele gás, né? Aquela força total, né? Só que os percalços, o dia a dia, as circunstâncias, elas vão nos enfraquecendo, mas é nesse momento que a gente reconhece a nossa identidade em Deus. Nós reconhecemos quem é Deus em nós e quem nós somos em Deus. Porque crer quando tudo é favorável é fácil, irmãos.
Crer quando Deus me faz uma promessa e logo em seguida eu vejo alguma coisa acontecer, é fácil. Mas crer quando passa dias, passa meses, passam anos e a gente não consegue ver a promessa, isso é esperar contra a esperança. Isso é esperar crendo que, independente da circunstância, fiel é aquele que nos prometeu. Eu, durante a minha vida, como todos nós aqui, nós esperamos o tempo todo, né? Nós esperamos a grande esperança que é a vinda do Senhor, né? Nós esperamos por promessas, nós esperamos por promessas de Deus para a nossa vida e projetos que nós colocamos diante do Senhor. Mas eu queria compartilhar 2 grandes esperas que eu tive na minha vida, né? Uma delas foi acerca da restauração da minha família. O inimigo, ele fez grandes coisas na nossa vida e o Senhor sempre nos prometendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E essa espera era um princípio de Deus para a minha vida, porque eu sabia que a aliança feita com o Senhor, ela é imutável. Então, ainda que um estivesse fora, o Senhor é fiel com a aliança dele. Então, acerca da restauração do meu lar, eu permaneci, crendo, mesmo sem olhar expectativas, mesmo sem olhar condições humanas para se estabelecer. Mas eu permaneci crendo porque era um princípio. Eu tinha aquilo como um princípio. É princípio de Deus, o Senhor é fiel. E se Ele prometeu, eu não sei o que vai acontecer. As circunstâncias eram totalmente adversas. Mas a certeza da fidelidade, da aliança, eu tinha no meu coração. Então, isso me fez permanecer. E para a honra e glória do Senhor, passaram-se anos. Mas hoje eu posso ver o meu carequinha aqui comigo, na presença do Senhor. Essa esperança, essa espera foi difícil, mas apesar das circunstâncias serem adversas, eu tinha um princípio no meu coração. Princípio de aliança, princípio de família, princípio de fidelidade. E isso fazia com que, mesmo que as circunstâncias elas não fossem favoráveis, a minha caminhada continuava sendo em Deus. Uma segunda espera foi uma espera improvável. O meu sonho era ter uma filha, desde que eu era mocinha, né? Quando a minha irmã mais nova nasceu, eu deslumbrei, porque o meu sonho era ter uma princesa. Meu sonho era ter uma boneca, né? Uma menina que eu pudesse cuidar e que eu pudesse me ver nela. E aí veio meu primeiro príncipe, Leonardo. Eu falava para minha mãe que se eu tivesse um filho homem, eu ia dar para ela, que ela era frustrada, porque só teve filha mulher. Mas quando meu moreno nasceu, eu falei, Senhor, não tem como, é lindo demais, né? Tem que ser da mamãe. E quando o Léo tinha 1 aninho, eu fui numa oração na casa de uma amiga e um pastor lá de Japeri, eu não sei, acho que tinha alguém aqui nessa oração da igreja também, alguma irmã mais antiga. E um pastor lá virou para mim e falou assim, porque quando o Léo nasceu, eu fiquei muito traumatizada com o parto, né? E eu falava, não quero mais filho nunca mais. O sonho da minha menina morreu aqui, porque dói demais, é difícil demais, e eu não quero mais, é só ele. E o Léo com 1 aninho, meu filho vai fazer 19 anos. O Léo com 1 aninho, esse pastor virou para mim e falou assim, minha irmã, você quer se operar? E eu falei, eu me operar? Não. Ele tem certeza? E aí minha mãe virou e falou assim, Lu, porque eu falava que eu queria fazer a laqueadura com um filho só. Eu não queria correr o risco mais de outro filho. E eu falei para ele, não, eu não quero me operar. Eu tenho vontade, sim, de fazer uma cirurgia, mas não tem nada programado. Ele falou, olha só, se tu fizer isso, tu fica lá e não cria nem esse aí. Porque Deus tem preparado uma menininha. E ele ainda falou assim, pode ser até 2. Eu falei, ai, Senhor, amém. 10 anos depois, eu engravido. Falei, agora, né, vai se cumprir a promessa. Mas não era uma espera que era um princípio meu. Então, eu esperei, né? Fui esperando. 10 anos depois, eu fico grávida e me vem o Leone. Eu falei, Senhor, aquele homem, né, a gente não pode julgar o profeta, mas eu falei, Senhor, né, ele deve ter se enganado. O Leone é tão bonitinho que parece uma menininha, mas não é a menininha. E quase 20 anos depois, o Senhor me dá a minha princesa. Numa situação totalmente contrária àquilo que eu imaginava. Numa condição totalmente contrária. Eu não esperava aquela coisa. Já contei aqui o testemunho, tocou a campainha e o Senhor me entregou
a minha menina. Só que um ano antes da Mayla chegar, eu virei para o Ailton e falei assim, meu filho, a gente já passou por tanta coisa, né? Cara, e tu não serviu nem para me dar minha filha. Aí, porque é o homem que define, né? Eu falei, pô, caramba, a gente passou por tanta coisa, a gente viu Deus fazer tanta coisa e tu não me deu minha menina. E da onde que vem a minha menina? Através do Ailton. Então, irmãos, eu quis compartilhar isso com vocês porque num tempo de espera, eu me posicionei, eu orei, eu busquei, eu pedi, eu tentei entender o agir de Deus e Deus fez. Mas em uma outra promessa eu não fiz nada. Eu não me movimentei em nada, porque não era princípio, não era uma promessa que ia determinar o curso da minha vida, eu só tinha um sonho. Mas o Deus que fez a promessa da restauração do meu lar é o mesmo Deus que fez a promessa da minha menina. E Ele é fiel. O que muda é o nosso posicionamento. Então, na restauração do meu lar demorou 3 anos, da minha menina demorou 20. Talvez se eu tivesse, né, ela tinha vindo antes. Mas o que determina é o nosso posicionamento, porque a fidelidade dele é imutável. E Abraão, ele esperou, ele se fadigou. Paulo, quando fala lá em Romanos, né, eu acho lindo quando o Senhor fala, quando Paulo fala, né, que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Como que eu e você estamos nos posicionando nesse tempo de espera? Nós temos deixado as nossas emoções serem contaminadas pelas circunstâncias, porque toda hora vai vir alguma coisa para dizer que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, que não vai chegar. Isso é toda hora, irmãos. O inimigo, ele é tão sujo que ele não tem poder de impedir o que Deus te prometeu, mas ele tem poder de fazer com que você retroceda daquilo que já é teu, porque já é teu. É como se fosse um pódio. O Senhor já te colocou no pódio. E o inimigo, ele quer fazer, sabe o quê? Que você saia do pódio. Ele não te impede de alcançar, porque se Deus prometeu, já é teu, estabelecido. Mas ele quer que você retroceda, que você saia do lugar que já é teu. E ele tenta isso com várias coisas. E hoje a gente tem vivido um dia em que as informações, elas são muitas. O tempo todo a nossa alma é alimentada, né? A gente acorda de manhã, a gente pega o WhatsApp e já alimenta a nossa alma. Porque informações, são fotos, são imagens, né? São circunstâncias. A gente vê cenários muito parecidos com o que a gente está vivendo e a gente acha que é normal. Se eu tenho um problema no meu lar, eu vejo tantos divórcios, eu vejo tantos adultérios, tanta traição, então eu começo a achar, não, Senhor, isso é normal. Se eu tenho um filho que está me dando problema, é tanto adolescente e jovem, revoltado, né, com suicídio, com droga, então eu começo a achar que é normal. Eu estou no mundo, então eu estou passivo a isso. O tempo todo a nossa alma é alimentada. E a nossa alma, a palavra diz lá em Hebreus, que a esperança é a âncora da nossa alma. Essa esperança que deixa a nossa alma ancorada é a esperança que deixa a nossa alma baseada. Ela está ali. Um navio, quando ele está ancorado, ele está o quê? Equilibrado, ele está estabilizado. E essa esperança em Deus, ela precisa estabilizar as nossas emoções. Porque quando as nossas emoções elas estão desequilibradas, fica difícil a gente permanecer em fé. Fica difícil a gente permanecer caminhando, porque Deus, ele fala, né? Mas é aquela cena de desenho animado, Deus falando de um lado e a voz do inimigo do outro lado, tentando fazer com que a gente não ouça. Eu sempre uso essa frase, que em muitas das vezes a voz de Deus ela é menos audível do que a voz das circunstâncias. Porque Deus falou, mas eu volto para o meu cenário, eu volto para a realidade, eu volto para a minha vida. E ali está a minha dificuldade. E ali está o meu deserto. E ali está aquilo que eu já estou esperando há muito tempo. E aí, se eu não me agarro, se eu não coloco a minha alma, as minhas emoções, o meu espírito fortalecido nessa âncora, que é a esperança no sentido de fé, né? Que é a certeza e a convicção, como Paulo fala aqui, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Se eu não tenho essa certeza no meu coração todos os dias,
Porque hoje eu tenho a certeza. Eu ouço uma palavra, né, eu sou ministrado, eu recebo uma revelação e essa certeza ela é mais do que real. Mas com o passar do tempo, essa certeza ela já parece não ser mais tão real assim. Porque o que é real é o que eu estou vivendo. O que é real é o que eu estou sentindo. São as aflições, são as injúrias, né? É a situação adversa, é a questão financeira, é a minha casa que eu olho e vejo tudo fora do lugar, né? As dificuldades. Mas o que a gente pode e precisa entender é que essa promessa de Deus ela não está baseada nessas dificuldades. Ela está baseada no poder de Deus, que não é a nossa condição humana. Se Abraão fosse olhar, né, ele aqui fala no versículo 19, que ele não se enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido. Não era uma utopia. Né? Ele não estava... Não, ele tinha consciência de que ele já tinha idade avançada, que a mulher dele era estéril. Não, assim, não mudou. Né? Ele não rejuvenesceu. Sara não deixou de ser estéril de uma hora para outra. Não, existia uma limitação humana, real. Mas ou a gente se agarra nas limitações reais, no mundo, no cenário, nas estatísticas... ou a gente ancora a nossa alma na esperança que vem de Deus. Né? O Senhor, Ele todos os dias, Ele tem prazer em renovar. Se a gente for ler, depois os irmãos leiam o capítulo, a partir do 12 até o 21 de Gênesis, todas as vezes que Abraão acontecia alguma situação e que ele desfalecia, o Senhor reafirmava a promessa. Né? Tem várias, eu acho que mais de 5 vezes o Senhor se apresentou e falou, estou aqui, olha aí, olha a terra que eu vou dar, essa terra aqui que eu vou te dar. Olha para o céu, tá vendo as estrelas? É muito mais do que tu vai ter. Então, Deus ele faz assim com a gente o tempo todo. Né? Por mais que a circunstância seja difícil, o Senhor o tempo todo ele reafirma essa promessa. Mas para que a gente possa perceber isso, a gente precisa se relacionar com Ele. Porque Deus ele não se apresenta só usando um profeta. Deus não vai se apresentar, porque tem horas que a gente está tão fadigado que nem na casa do Senhor a gente tem prazer de estar. E aí Ele não vai, né, levar o pastor lá na tua casa para falar contigo, mas Deus fala através de várias circunstâncias. Eu passei por uma experiência há um mês atrás, eu estava passando um momento difícil, de muitos questionamentos na minha mente, eu orando, e eu buscando, e eu clamando, né, e eu tendo o meu momento de devocional. Isso é imprescindível para que a gente consiga ouvir o que Deus tem para falar, porque eu não posso achar que Deus eu vou entender Deus sem me relacionar com Ele. Eu conheço alguém através do relacionamento. Através do relacionamento eu consigo perceber a face. Né? Se a pessoa está bem, se a pessoa não está, o tom de voz. Meu marido, quando chega em casa aqui, que eu pergunto, está tudo bem? Está tudo bem. Eu já sei que não está tudo bem. Por quê? Porque eu me relaciono. Então, eu sei que o tom de voz que ele usou não é que está tudo bem. E com Deus é a mesma coisa. Se eu não me relaciono, eu não consigo identificar a voz nas simples coisas. E há coisa de um mês atrás, né, eu naquela busca, procurando entender algumas coisas, e aí nós fomos passar um final de semana, né, uma casinha que a gente conseguiu. E aí eu ali naquele lugar, sem nada, mato puro, e eu orando, e eu, Senhor, preciso tanto de resposta, preciso. E aí um dia eu fui no mercado de manhã, né? E aí me vem uma mulher, uma senhora, minha filha, não vai embora não que eu quero falar com você. Eu não guio a minha vida por profecia, porque eu acho que a profecia está aqui. Mas Deus conhece a nossa limitação. E Ele sabe que tem horas que a gente precisa ouvir assim, né? Porque isso é uma injeção de ânimo para a gente. E aquela mulher virou assim, minha filha, não vai embora não que eu quero falar com você. Aí eu parei assim, ela falou, desde a hora que você desceu do carro lá no estacionamento. E aí eu parei. O Ailton meteu o pé dele, né? Porque eu não ia ficar ali perto. E eu fiquei ali. E aquela mulher veio, ela me abraçou, mas ela falou tudo e mais um pouco. Sabe? De detalhes tão individuais que só eu e Deus sabia. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, como tu é? Ele não precisa fazer isso. Né? Ele não está, sabe, a minha disposição, eu, né, na minha cabeça, ele não está me
minha disposição. Ele parar tudo para criar aquele momento, sabe? E no começo foi engraçado, porque eu fiquei com tanta vergonha. Imagina, dentro do mercado, uma pessoa te abraça, começa a falar em tom de voz normal. Não foi baixinho no ouvido, não. Foi em tom de voz normal. Parecia aquela cena de filme, todo mundo paralisado e eu ali. Depois eu parei, eu falei, Senhor, não quero deixar de receber nada que tu tenha para me entregar hoje. Então, tira a vergonha e sabe que eu venha me entregar. E ali aquela mulher foi falando, e sabe aquele amor de Deus, sabe aquele cuidado que vai lá dentro, sabe, que consegue estabilizar todas as emoções, todas as frustrações, todo o desânimo que nós temos, nós somos seres humanos. Né? A palavra, quando fala de Abraão como pai da fé, que desanimou, que tentou, de uma certa forma, Senhor, será que o filho não vem do meu servo? Ou não, vem de Agar? Várias situações aconteceram e ele era o pai da fé. Nós somos seres humanos, o Senhor sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde nós conseguimos ir, mas assim como Ele fez com Abraão, Ele o tempo todo reforça em nós essa esperança, essa certeza, esse ânimo que nos faz continuar a caminhada, esse ânimo que nos faz chegar até aquilo que Ele nos prometeu. Porque caminhar aqui, gente, não é fácil. A gente todos os dias vê situações tenebrosas acontecendo. Tem horas que eu olho e eu falo, Senhor, como que a gente continua vivendo a Tua palavra num mundo com tantas variações? Né? Hoje em dia você precisa ter cuidado com o que você fala, porque qualquer questão falada pode ir contra a lei, né? Existem leis. Então, assim, eu não vou rever os meus valores, mas eu preciso ter um posicionamento frente à sociedade muito criterioso, muito cuidadoso. Porque o certo passou a ser errado e o errado certo. Mas qual é o princípio que está dentro de nós? Né? O que tem ancorado a nossa vida de fato? Né? O que tem nos estabilizado? Qual é a certeza que nós temos? Porque se nós estamos aqui hoje é porque a gente tem essa certeza. Talvez em alguns momentos essa certeza esteja mais desfalecida. Né? Talvez em alguns momentos essa certeza, assim como fala em Salmos, né, que a esperança demorada ela enfraquece o coração. Esse coração ele vai ser enfraquecido sim, mas quando isso acontecer, meu amado, pega o retorno e volta de novo a uma vida de intimidade com Deus, a um relacionamento com o Senhor. Né? Eu costumo dizer que não tem nenhum momento que a gente se ajoelhe quebrantado diante de Deus, por mais entristecido e amargurado que a gente esteja, que a gente se levante da mesma forma. A circunstância ela pode até não mudar naquele momento, mas a nossa vida em relação à circunstância muda. E se isso muda, tudo muda. Porque eu tenho pessoas diferentes, com situações iguais, com posicionamentos totalmente diferentes. Tem pessoas que perdem um membro do corpo e ficam deprimidos. Tem pessoas que perdem um membro do corpo e se superam. E são melhores depois daquela perda do que eram antes. Então, o posicionamento do homem, ele define como que vai ser o tempo de espera. A minha vida, ela está nas mãos de Deus? Sim. Mas como eu vivo essa vida? Como eu decido, independente do que acontecer com ela? Porque ninguém aqui, irmãos, não venham para a casa do Senhor com a ideia de que nada de ruim vai acontecer. Nós estamos aqui, nesse mundo, a gente vai passar por situações adversas, sim, mas como eu decido viver em Deus? Crendo que Ele é poderoso, que Ele guarda as minhas emoções, que Ele me guarda, que Ele promete, que Ele cumpre no tempo dEle e que o tempo dessa promessa é benefício para mim. Porque quando eu olho hoje o tempo que eu esperei pela restauração do meu casamento e o tempo que eu esperei pela minha filha e tantas outras coisas que eu tenho que esperar, eu percebo que muito mais do que alcançar algo, eu cresci em Deus. Eu passei a valorizar coisas que antes eu não valorizava. Eu amadureci. Eu mudei o meu olhar das circunstâncias, como eu era há 20 anos atrás e como eu sou hoje. Só que Deus, Ele sabia que aquele tempo de espera ia forjar o meu caráter, ia forjar o teu caráter. Então, muito mais do que te dar aquilo que você quer, que você deseja, que Ele te prometeu, a intenção dEle é forjar o teu caráter. É tornar você o mais parecido possível com o filho.
Muito mais do que promessas feitas e cumpridas, o Senhor deseja que nós sejamos filhos, que nós tenhamos o caráter do Senhor, que nós sejamos melhores a cada dia, que a circunstância ela venha nos amadurecer, porque viver num mundo tenebroso como a gente vive em fé, crendo que o Senhor nos guarda, não é fácil. Mas Deus, Ele o tempo todo, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Abraão, quando ele fala, né, que ele não olhou para a circunstância, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando ele olhou para a situação de limitação humana, qual era a única posição que ele podia ter? Se fortalecer. Porque se ele fosse olhar, ele já com idade avançada, a mulher estéril, ele ia ficar chorando ali, lamentando. E quantos de nós olhamos para a situação que a gente está vivendo hoje, não vê possibilidade alguma, mas prefere ficar ali lamentando, chorando, esperando o quê? Então, que nessa noite, amados, que vocês possam olhar para dentro de vocês, que eu possa olhar para dentro de mim, e que a gente venha identificar qual é a maior espera, né? O que o Senhor tem nos prometido e o tempo que a gente tem esperado. E que a gente possa decidir essa noite, não olhar para a circunstância. Porque se a gente for olhar para a circunstância, a gente vai perder mais tempo. Mas que a gente venha olhar para aquele que nos prometeu. Porque Ele é fiel, Ele é imutável. A palavra dEle, ela aviva a nossa alma, o nosso espírito. Ela nos dá condições de caminhar mais uma milha. Tem horas que a gente olha e a gente não vê condições, né? Quantos de vocês aqui já, Senhor, não aguento mais? Né? Eu já falei tanto isso, mas eu estou aqui até hoje, então eu aguentei. Né? Então, assim, não aguentar mais, o ser humano ele tem essas limitações e essas fragilidades, mas que a gente não venha duvidar por incredulidade. Né? Porque olhar para a circunstância e ter horas que a gente, Senhor, mas ancora a tua alma novamente em Deus e creia que Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né? E essa espera depende de você. Mas ainda que dependa de você, Ele o tempo todo reafirma essa promessa. Ele o tempo todo fortalece a tua caminhada. Ai de nós, amados, se não fosse essa palavra. Eu costumo dizer que assim, eu não consigo ficar, sabe, um dia sequer. Eu tenho um quadrinho lá em casa que eu faço o meu devocional e eu anoto, porque sabe aquela passagem que fala, né? Anota a promessa, escreve a promessa, porque o tempo todo eu tenho que passar e olhar para aquilo de novo, para gerar certeza no meu coração. Né? É uma palavra que traz vida, é uma palavra que traz convicção. Sabe, a palavra de Deus, ela traz certeza das coisas que a gente não vê. Só que para que a gente possa se apropriar disso, a gente precisa se relacionar. A gente precisa ter essa palavra como âncora, como combustível. Não somente um livro que fica lá na minha escrivania, que eu pego de vez em quando, folheio como bússola. Não, mas que eu venha fazer com que essa palavra penetre no meu coração, que ela encha a minha alma, que ao invés de eu encher a minha alma com tantas imundícies do mundo, que eu venha encher com essa palavra. Que eu venha olhar para os exemplos que foram favoráveis. Porque se eu for olhar para os exemplos negativos, eu tenho vários aí. Eu me lembro que quando eu estava passando por um processo difícil no meu casamento, eu fui trabalhar com uma jovem, né? Ela era da minha idade, e ela tinha um casamento de muitos anos, e ela era infeliz naquele casamento, e ela resolveu se separar. E quando eu olhava, conversava com ela, ela não sabia da minha vida, mas ela me falava tantas coisas boas, sabe, dessa nova vida dela, que eu falava, caraca, eu estou aqui esperando, sofrendo pra caramba, ela está aí feliz, vivendo bem. Sabe? E teve uma hora que eu parei, eu falei assim, eu não posso mais ouvir isso, porque eu sou ser humano. E muitas das vezes a gente se contamina mesmo. Por mais certeza e convicção que a gente tenha, a forma com que eu me alimento define as minhas ações, o meu caminhar. Ou eu decido me alimentar por isso aqui, ou eu decido me alimentar pelas circunstâncias do mundo. E aí eu passei a, quando ela vinha falar alguma coisa, eu ia com a palavra. Com sutilidade, né? Sem querer julgar, mas eu, então, minha amada, mas o Senhor me diz isso, isso, isso.
Aí ela ficava, ai, Luciene, mas eu estou tão feliz. Ai, Luciene, ai, mas olha, eu nunca fui tão feliz. Eu falava, Senhor, mas a palavra me diz isso. E aí, com o tempo, eu fui vendo que aquela alegria momentânea era só momentânea, porque acabou aquela fantasia toda. E o meu sofrimento momentâneo também foi só momentâneo, porque o Senhor cumpriu a promessa dele. E é isso que a gente precisa ter. Ferramentas para permanecer esperando. E isso, amados, o Senhor, Ele nos mostra, mas a decisão é nossa. Eu posso decidir me aconselhar com uma pessoa negativa, que só vai ficar falando coisas que vão me depreciar, que vão me inferiorizar, ou eu posso decidir estar perto de pessoas que me edifiquem, que falem coisas, né? O que a palavra fala? Pensai naquilo que é verdadeiro, de boa fama, nisso pensai. Mas muitas das vezes, a gente, em situações diversas da nossa vida, a gente quer se alimentar com aquilo que vai nos enfraquecer mais ainda. E nessa noite, Deus nos pergunta qual é o alimento que a gente tem utilizado. De que fonte nós estamos nos alimentando? Da fonte que vem do céu? Da fonte que vem daquele que nos criou e que nos conhece, sabe de todas as nossas limitações? Ou das fontes do mundo? Que são muitas, são diversas. Deus nos pergunta essa noite em que nós temos apoiado as nossas expectativas. Na palavra do Senhor, na promessa dele, que é fiel, que é imutável, ou naquilo que a gente vê acontecer lá fora, ou nos exemplos que a gente vê acontecer. Eu queria pedir que o Senhor falasse mais aos corações, assim como Ele tem falado ao meu, né? E que a gente viesse a cada dia entender que a nossa esperança, as nossas expectativas, elas precisam estar em Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, como crer 24 horas? Como permanecer em fé, firme nessa promessa 24 horas, sendo bombardeado o tempo todo. E o nosso maior bombardeio é na nossa mente. Às vezes, né? Não é bombardeio físico, não é palavra de ninguém, é o nosso pensamento, é o tempo todo, né? Aquele conflito. Mas que nessa noite o Senhor possa renovar a nossa mente. Né? Que essa noite o Senhor possa nos fortalecer a permanecer crendo contra a esperança, crendo contra a circunstância, crendo contra as nossas limitações e reconhecendo que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel na minha vida, o Senhor é fiel na vida da igreja, o Senhor Ele tem nos renovado a cada dia. E, irmãos, se nós não retrocedermos, com toda certeza nós alcançaremos. Eu queria chamar aqui na frente, com a permissão do pastor, assim como eu, né, porque eu acho que todos os dias a gente precisa disso, né, quem precisa, nesse momento, ser fortalecido nessa fé? Né? Reconhece que tem sido difícil a caminhada. Reconhece que a espera demorada ela tem enfraquecido o seu coração, mas que precisa pautar a sua expectativa em Deus. Ter expectativa no mundo, irmãos, é um cenário real, mas que a nossa expectativa esteja pautada em Deus. Que a gente jogue por terra todas as nossas limitações, que a gente jogue no altar do Senhor aquilo que tem, sabe, nos desanimado, mas que a gente venha reconhecer que o Senhor tem, sabe, nos honrado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem renovado a nossa fé. E é nisso, é essa caminhada diária, é essa espera diária, crendo que o Senhor está cumprindo cada promessa dEle na nossa vida. Queria pedir o pastor para estar orando, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.